Olá, saudações. No Momentos Teológicos de hoje, vamos falar sobre uma questão um tanto complexa, um tanto complicada, porque de maneira simples fica difícil de expressar, de explicar determinados pontos importantes. O que nós vamos falar aqui é a respeito do messianismo, partindo do princípio de que Yeshua, Jesus, pertence à Trindade, ou que ele seja uma manifestação de Deus, isto é, o Verbo de Deus, aquele que age em nome de Deus, independente de ser considerado como Trindade ou não. Também temos que compreender que não importa, neste caso, se a crença se baseia na virgindade contínua de Maria ou se não há a crença de que ela permaneceu virgem após dar à luz a Jesus. O que nós vamos falar aqui é a respeito da interpretação deste dogma, que é uma coisa extremamente atual. Essa coisa é a adoção, a paternidade. Nós temos que aprender a distinguir o genitor do pai. Podem ser a mesma pessoa ou não. Neste caso, o próprio dogma cristão de Jesus não ser filho carnal de José e ele tê-lo assumido como filho, inclusive o fato de José ser da casa de Davi, da linhagem de Davi, e Jesus se dizer da casa de Davi, da linhagem de Davi. Isso nos demonstra uma coisa muito simples e bela, que a paternidade não tem ligação alguma com laços genéticos. O indivíduo ele pode ser genitor e pode não ser pai. Pai é aquele que cria, que se sacrifica, que dá bons exemplos. E neste dogma, nós podemos perceber a grandeza de José. Então aqui nós não estamos entrando em questões dogmáticas de quem crê na virgindade contínua ou não, de quem crê na Trindade ou não. O que nós estamos tentando perceber aqui é este exemplo do dogma teológico, de que José assumiu Jesus como seu filho, dando a ele a linhagem da casa de Davi, independente de laço genético. Nós devemos perceber que a interpretação dos textos e dos dogmas cristãos, sejam católicos romanos ou católicos protestantes, afinal de contas, católico, apostólico, todo cristão é. Pois católico tem mais ou menos o significado de universal. Apostólico, referente aos ensinamentos dos apóstolos, junto com os ensinamentos de Jesus. Porque foram os apóstolos que escreveram sobre os ensinamentos de Jesus. Logo, todos aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus, bíblicos e congêneres, são necessariamente católicos apostólicos. Então, os católicos apostólicos romanos, ortodoxos, protestantes, em suas diversas vertentes. O que temos que perceber aqui é que neste dogma e nas diversas interpretações que podem ser feitas também, não só bíblicas,
mas apócrifas e dentre outros documentos, entre documentos históricos, enfim, é que o assumir a paternidade é algo que vem da própria ideia do fundador do cristianismo, mesmo que não tenha sido intencional, que é Jesus. A sua própria história demonstra que um pai não precisa ser genitor para criar um grande filho ou uma grande filha, tal como foi Jesus. Ou, para muitos considerado Deus, para muitos considerado um enviado por Deus, para muitos considerado como um grande sábio. A questão é, foi de fato um grande homem. Então, a mensagem que fica aqui é sobre a complexidade da interpretação dos dogmas, dos textos e de trazê-los para os problemas da atualidade. A teologia, ela tem como função ensinar como ensinar a viver bem, a ser autossuficiente. A teologia, ela não coaduna com estes espertalhões que se dizem teólogos, mas que não sabem o que é uma graduação em teologia, que não sabem o que é fazer uma interpretação, que não sabem o que é ensinar e aprender. Sabem apenas usar de artifícios para tirar dinheiro de pessoas de boa fé ou tão gananciosas quanto os próprios representantes das chamadas religiões. Principalmente dentro do cristianismo, no meio chamado evangélico, onde o indivíduo acorda e diz: eu vou ficar rico tirando dinheiro das pessoas através de doações e dízimos, coisa que é absolutamente contra as regras da teologia. Em um próximo vídeo falaremos sobre isso. Um grande abraço e estejam em paz.